Pai seja com todos. Tem uma analogia que ela é muito usada em diversas situações e em diversos meios. E a gente sempre fala assim, olha, você está viajando numa estrada desconhecida, você está com fome, e aí você vê 2 restaurantes. Você está com muita fome, então você está com pressa de comer. Mas num restaurante não tem ninguém, e no outro tem muita gente. Apesar de você estar com pressa de comer, qual é o restaurante que você vai optar na beira da estrada, já que você não conhece a qualidade de nenhum dos dois? Indiferente da realidade deles, muito provavelmente você vai naquele, onde você vai levar mais tempo para ser atendido, porque tem mais gente, porque se tem bastante gente num lugar e não tem quase ninguém no outro lugar, significa que esse lugar é muito bom e que aquele lugar ali é ruim, senão as coisas estariam divididas ou os dois estariam cheios. Porque a gente tem essa tendência de achar que onde tem mais pessoas é que é o melhor, aonde tem um maior volume de pessoas é o melhor. Pode ver, a gente briga com as pessoas para tentar convencer essas pessoas a respeito do nosso pensamento, a respeito da nossa opinião, a respeito daquilo que a gente acha e acredita, porque a gente entende que quanto mais pessoas acreditarem como nós acreditamos, então a nossa crença vai se tornar realidade. E isso nem sempre é uma verdade. Vamos ver isso daí na Bíblia? Olha só, Gênesis 7 nos conta a história de Noé. Era um homem justo no meio de uma geração perversa e má. Deus olhou o mundo, se arrependeu de ter criado o ser humano e resolveu que ia destruir toda a raça humana. Toda a raça humana. E aí, então, ele encontra em Noé graça. Noé acha graça diante dos olhos de Deus. Deus pede para que Noé construa uma arca, porque ele vai acabar no mundo, num dilúvio. Você já deve ter ouvido essa história da arca de Noé. E Noé, ele por 120 anos, ele fica dizendo para as pessoas que o mundo vai se acabar, que Deus vai punir a perversão humana. E ninguém acredita em Noé. Chega um dia, apenas Noé e sua família embarcam na arca que ele criou debaixo do comando de Deus. A maioria não acreditou em Noé. A família de Noé e Noé entraram na arca. A maioria não entrou. Quem é que estava com a razão? Noé. Pela nossa lógica hoje, não ia acontecer nada, porque ninguém acreditava naquilo, só um doido chamado Noé. Então, a maioria estava descrendo da pregação de Noé, mas, na verdade, Noé, ele tinha razão. Então, assim, a maioria não teve razão nesse caso. Um outro exemplo está no livro de Números, no capítulo 13, nos conta a história de Josué, que foi o homem que herdou a liderança do povo de Israel de Moisés. Eles estão na boca da terra prometida. Então Josué ele tem uma ideia. Antes de invadir a terra prometida, Canaã, que Deus havia prometido dar ao povo de Israel, ele chama um príncipe de cada tribo. São 12 tribos, então vão 12 príncipes. Esses 12 príncipes, eles recebem a missão de entrar na terra e verificar como é que era Canaã, como é que era a terra. Os 12 vão, os 12 voltam. O relatório dos 12 foi igual até certo ponto, porque os 12 disseram, olha, tudo que Deus disse a respeito da terra é verdade. A terra é fantástica, a terra é maravilhosa, o que se planta dá. Olha, as frutas que dão lá são enormes, são suculentas. É terra próspera, terra boa, terra fértil. É tudo que Deus diz para nós que era. Mana, leite e mel. Os 12 concordaram com isso. Mas 10 deles disseram assim, mas não é para a gente, porque o povo de lá é muito forte. Os homens lá são gigantes, eles são fortes, eles são gigantes, eles têm cara de bravo, e nós vamos ser como gafanhotos, né, diante deles. Então não vai dar para herdar a terra, não vai dar para invadir a terra, não vai dar para entrar na terra, não dá para ganhar essa guerra. 2 deles disseram assim, olha, tudo que eles estão dizendo, os 10, a respeito dos homens serem poderosos, serem enormes, serem gigantes, é verdade. Mas tem uma coisa, se Deus prometeu que vai nos dar a terra, mesmo nós sendo menores e mais fracos, nós vamos vencer essa batalha, porque Deus prometeu. Gente, 10 pessoas, 10 espias, 10 príncipes de Israel disseram assim, não dá para ganhar, não dá para invadir, não dá para entrar e conquistar a terra prometida. 2 disseram que dava. Onde é que estava a maioria? A maioria estava com os 10.
Quem é que tinha razão? Os 2. Os 10 que disseram que não dava, estavam errados. Os 2 que confiaram na palavra de Deus estavam certos. Porque com o tempo Josué entrou, invadiu Canaã e eles conquistaram aquela terra. Porque eles tinham a promessa de Deus. A maioria disse que não dava. 2 disseram que dava. E quem estava certo eram os 2. Era a minoria. Um outro exemplo bíblico está no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 18. Fala a respeito da história do profeta Elias. Elias era profeta de Deus, viveu no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Deus deu a Elias uma palavra onde ele trancou o céu e não choveu mais. E ele foi procurado, foi tido como conspirador e ele passou alguns anos afastado. Depois de 3 anos ele volta. Ele volta a se apresentar ao rei e ele faz um desafio. Ele diz assim para o povo: olha, até quando que vocês vão coxear? Até quando que vocês vão mancar? Até quando que vocês vão ficar nesse vai da valsa aí servindo a 2 deuses, a 2 deuses, né? A 2 senhores? Isso não dá certo. No Novo Testamento nós temos vários versículos que diz que isso não dá certo. Ele diz assim: então vamos fazer o seguinte, vamos desafiar. Vocês pegam todos os profetas de Baal e de Acera e vamos para o altar. E eu vou sozinho. E nós vamos clamar. O Deus que responder com fogo é Deus. Gente, de um lado havia 850 profetas que serviam a Baal e a Acera, que eram os deuses do rei Acabe e da rainha Jezabel. 850 profetas. E Elias do outro lado sozinho. Era 850 contra 1. A maioria era 850. Elias era a minoria. Você sabe qual foi o Deus que respondeu com fogo? Foi o Deus de Elias, que era a minoria. Então, você aprenda isso na sua vida. Se você estiver sozinho, mas você está com Deus, você está com a maioria. E, por fim, um exemplo também está em todos os evangelhos do Novo Testamento, diz respeito à crucificação de Jesus. Pilatos, percebendo o ardil e a inocência de Jesus, ele tenta, de alguma maneira, livrar Jesus da sentença de morte e apenas dar uma punição, uma coça, né? Uma surra em Jesus, um corretivo, e ele expõe Jesus à opinião pública dos judeus. Muitas pessoas pensam que era o povo judeu. Às vezes você ouve mensagem dizendo assim: olha, a pessoa que foi curada por Jesus estava lá gritando para crucificar ele porque ela é ingrata. Nada disso, gente. O povão não entrava aonde estava o pátio com Pilatos. O povão não entrava. Ali entrava rabis e uma certa classe sacerdotal. Era uma parte do clero que entrava ali de Israel. Uma parte dos religiosos, dos líderes religiosos. Outros não entravam. O povão não entrava. Mas mesmo assim, quase que a uma só voz, instigados pelos fariseus e pelos sacerdotes, todos aqueles que estavam ali, rabis e fariseus e saduceus, eles gritavam assim: crucifica, crucifica. E Pilatos dizia: não, mas será, mas o que ele fez? Crucifica, crucifica. Um estava tentando livrar Jesus, embora Pilatos também tenha sua culpa, porque foi avisado que não era para se meter naquilo, e se meteu por outras razões. E a maioria dizia para crucificar Jesus que ele era culpado e quem tinha razão, então, era apenas um homem que via em Jesus a inocência. O que eu estou querendo dizer para você? Às vezes, você pensa que pela maioria não está do seu lado, não é? Você está errado. E às vezes você pensa que porque você está do lado onde a maior parte das pessoas estão, você está no lugar certo, você está certo. Não. Assim, no reino de Deus, isso não é uma realidade. Às vezes, ser minoria no reino de Deus é ser mais forte, é estar no lugar certo, é ser mais correto, é ser mais abençoado, é ser mais fiel e ser mais obediente. Às vezes, você não estar com a maioria no reino de Deus significa que você está no centro da vontade de Deus. Pense nisso, pondere a respeito das escolhas que você faz, das decisões que você toma e dos lugares aonde você se ajunta, se aglomera. Que palavra aglomera, né? Numa época de pandemia, mas você entendeu. Pense nisso. Na Bíblia, nem sempre a maioria tem razão. Então,
Assim, ó, mesmo que a maioria esteja indo para um caminho que não é o caminho de Deus, você permaneça no caminho de Deus, que com Deus você vai estar sempre no melhor lugar e no lugar certo para a tua vida. Deus abençoe você e até um próximo vídeo.